Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Em nome de Jesus, em nome da Igreja Batista Vida Nova, nós queremos agradecer a presença de todos os nossos convidados. Você que está nos honrando com a sua presença, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Espero que você sinta-se bem no nosso meio, sinta-se em casa, para que você possa também estar conosco outras vezes, adorando o nome do Senhor e sendo ministrado pela sua palavra. Se você está a primeira vez aqui na nossa igreja, nós pedimos a gentileza de você preencher o cartão Conexão que está aí no bolso da cadeira da frente, né? Na sua frente tem um bolso aí na cadeira e dentro aí desse bolso tem o cartão Conexão. Nós pedimos a gentileza de você preencher esse cartão, você que está vindo a primeira vez, preenche o cartão e ao final do culto, quando você terminar de preencher, você coloca novamente aí nesse mesmo bolso, que o pequeno grupo que está na recepção vai recolher este cartão assim que terminar este momento. Meus amados, hoje nós vamos começar o que eu estou chamando de uma minissérie, né, de mensagens, porque vão ser 2 mensagens. Normalmente as séries que nós ministramos aqui são 4 a 5 mensagens, às vezes até 6. Mas essas são apenas 2 mensagens. Nós vamos começar hoje e nós vamos encerrar próximo domingo. E próximo domingo, é dia 21, é o dia em que nós vamos comemorar o Natal. Aqui na igreja nós não fazemos o culto do dia 24 ou do dia 25. Nós sempre priorizamos comemorar um domingo antes e no dia 24, né, ou no dia 25, mas normalmente 24, quando se faz a ceia de Natal, nós estimulamos que os irmãos tenham um momento em família. E cada um é livre para fazer como quiser, mas nós sempre estimulamos o que nós chamamos de Natal em família. Então a ideia é que você junte a sua família, a sua casa, o seu pai, sua mãe, seus filhos, irmãos, e vocês preparem uma ceia, façam uma coisa caprichada, e junto com a sua família vocês comemorem o Natal no dia 24, na ceia de Natal. Por que nós fazemos isso? Primeiro porque a família, né, ela é algo criado por Deus, é algo fundamental para o sustento da igreja e também da obra do Senhor e também para o nosso próprio sustento. E também porque às vezes a gente passa o ano inteiro vivendo com um pequeno grupo e junto com os irmãos e para onde vai a turma toda e às vezes a gente não tem um tempo só para a nossa família, para o marido, para a esposa. Às vezes tem famílias que não conseguem nem ter um momento a sós, porque eles não conseguem mais, tem que estar junto com um monte de gente. Então, de repente, esse é um momento só para a sua família. O marido, a esposa, os filhos, né? Aí o vô e a avó pode ser convidado ali. Mas a família mais chegada, para vocês terem um momento em família, vocês celebrarem o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, junto com a sua família. Então, nós estimulamos que o dia 24 seja um Natal em família. Então, a nossa comemoração com a igreja vai ser no próximo domingo 21 e vai ser o encerramento dessa série que nós estamos começando hoje. Você já deve ter visto aí durante o louvor e quando você recebeu o seu esboço, o tema da nossa série é Maria, uma mulher bem-aventurada. Bem, independente de você ser evangélico ou católico, você deve ter estranhado numa igreja evangélica esse tema. Normalmente não é muito comum você ver esse tema em uma mensagem em uma igreja evangélica. E a ideia é que você realmente ache estranho, para que isso chame a sua atenção. Hoje nós vamos falar sobre esse tema e vamos continuar falando sobre esse tema no próximo domingo. Hoje nós vamos focar naquilo que a Bíblia não ensina sobre Maria, mas que muita gente acredita. E no próximo domingo nós vamos focar naquilo que nós podemos aprender com as palavras de Maria que estão registradas na Bíblia e com o exemplo de vida de Maria. Então hoje nós vamos desmistificar uma série de coisas que se acredita a respeito de Maria e que a Bíblia não fala. E no próximo domingo nós vamos nos concentrar em aprender com a Maria, tanto no que ela falou como na forma como ela viveu diante dos homens e diante de Deus. Então vamos aprender com essa serva de Deus chamada Maria. Então nós estamos dividindo essa série em 2 partes. Nós vamos começar a mensagem de hoje lendo Lucas capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 56. Alguns a gente está salteando porque também seria texto demais, mas para a gente entender a história. É um texto um tanto
longo, mas eu gostaria que você ficasse bem atento, acompanhasse comigo no PowerPoint, para entendermos um pouco da história que nós vamos ministrar logo em seguida. Então, Lucas capítulo 1, versículo 26 ao versículo 56, diz assim: quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha um casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Versículo 30 continua. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Versículo 39. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Então Maria disse: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois Ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo. Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Amém? Nós podemos orar? Feche seus olhos. Ore comigo nesse instante. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos consagrar ao Senhor este momento. Queremos pedir a direção e o discernimento do Teu Espírito Santo para nos conduzir no aprendizado, Deus, sobre essa Tua serva chamada Maria. Pai, que em nome de Jesus o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir e que sejamos edificados de acordo com a Tua vontade. E Deus, que em nome de Jesus tudo que vai ser falado, Deus, seja dirigido e direcionado pelo Teu Espírito Santo. Nós damos toda a liberdade ao Teu Espírito para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então nós lemos aqui um resumo daquilo que foi o início da história de Maria. E a Isabel que aparece na história, para quem de repente não se situou, Isabel estava grávida também, 6 meses antes de Maria ficar grávida. E Isabel estava grávida de quem? De João Batista. E João Batista seria quem? João Batista seria o último profeta, aquele que iria anunciar a vinda do Salvador, que era Jesus. Então, Isabel, quando recebe a visita de Maria, diz que a criança que estava no ventre de Isabel se mexe, só de ouvir a voz de Maria. Por causa de quem? Por causa do bebê que estava no ventre de Maria, que já era o Senhor do bebê que estava no ventre de Isabel.
Meus amados, Maria é uma das figuras mais importantes da história cristã, mas também é uma das personagens mais polêmicas na história da igreja. Acredita-se que Maria tenha nascido por volta do ano 15 a.C. Então, 15 anos antes de Jesus nascer, estava nascendo Maria. Então, acredita-se, nunca se bate o martelo exatamente em um ano, porque faz muito tempo, então os estudiosos eles ficam ali com a margem de erro. Então, acredita-se que Maria tinha entre 13 a 17 anos quando aconteceu isso que nós acabamos de ler. Quando Maria recebeu a visita do anjo com a mensagem de que ela ficaria grávida do Espírito Santo e daria luz a Jesus, o Salvador. Então ela tinha por volta de 13 a 17 anos. A maioria costuma dizer que ela tinha 15, mas sempre há uma margem de erro nisso daí. Então, Maria nasce aproximadamente 15, 17 anos antes de Jesus, antes de Cristo, e ela tinha mais ou menos essa idade quando soube que estaria grávida de Jesus. Algumas tradições históricas afirmam que Maria teria morrido por volta do ano 40 depois de Cristo. Você lembra, que o calendário divide-se em antes e depois de Cristo. Então, Maria nasce antes de Cristo, claro, e ela morre 40 anos depois de Cristo. Então, acredita-se que Maria, quando morreu, tinha algo em torno de 55 a 60 anos de idade. Não era tão idosa, mas também já estava entrando na última parte da sua vida. Então, por que a gente diz acredita-se e a tradição cristã histórica fala isso? Porque não existe um texto bíblico que dê detalhes do nascimento de Maria e nem muito menos da morte de Maria. Então, isso são tradições cristãs que passaram de geração em geração, fruto também de pesquisa de estudiosos que chegam a levantar alguns dados que parecem ser confiáveis. Então, Maria teria morrido por volta do ano 40 depois de Cristo, com 55 a 60 anos de idade, e alguns historiadores afirmam que o corpo dela havia sido depositado no Getsêmani depois da sua morte. Maria, apesar de ser uma figura importantíssima na história cristã, ela é pouquíssimas vezes citada na Bíblia. Maria aparece ou é citada no Novo Testamento apenas 19 vezes. Então você não tem muitos dados a respeito da vida de Maria e nem muita coisa que Maria diz. A gente vai ver na próxima semana as palavras de Maria, a gente vai ver que não são tantas, são profundas, mas não são tantas. Então Maria aparece ali no Novo Testamento citado em 19 passagens, 19 vezes é citado Maria. Maria é uma personagem reverenciada por milhões, venerada por tantos e até mesmo adorada por milhares. Alguns colocam Maria numa posição que Deus nunca colocou. Outros deixam de dar a Maria a honra e o respeito que Deus, o próprio Deus, deu a ela. A única maneira de nós honrarmos a Maria é examinar o que a Bíblia diz a seu respeito e destacar esses pontos que a Bíblia coloca a respeito dela para aprendermos com ela. Essa é a única forma de analisarmos de forma correta quem foi esse personagem chamado Maria. Acrescentar o que não está na Bíblia em relação a Maria é ofender a Deus e também desonrar Maria. É agredir a fé de Maria e as convicções de Maria. É fato que Maria não concordaria com a maioria das coisas que creem a respeito dela nos dias de hoje. Por isso nós estamos aqui hoje para olhar com um olhar bíblico. Não com o olhar de o que disseram a respeito dela, mas o que a Bíblia diz a respeito de Maria. Nós não podemos desprezar a riqueza e o propósito singular e a missão singular na história cristã que Maria teve. Então nós temos que respeitar a história de Maria.
Mas, por outro lado, nós também não devemos atribuir a ela algo que nunca foi seu papel. E algo que as Escrituras nunca disse a respeito dela. Quando o assunto é Maria, existem duas correntes divergentes. Mas antes de eu falar dessas correntes, Inaldo, por gentileza, aumenta aqui a altura. A miopia não está me deixando ver direito. Aí, obrigado. O púlpito novo já está pronto, viu? Estreia na nova série. Obrigado, não. Então, quando o assunto é Maria, existem duas correntes divergentes que tratam de forma desequilibrada a respeito de Maria. De forma extrema. E todo extremo é problemático. Então, tem dois grupos de pessoas, de cristãos, que tratam de forma desequilibrada a personagem Maria. De um lado, nós temos os fundamentalistas radicais evangélicos. Claro que não são todos evangélicos, mas existe um grupo radical, fundamentalista, dentro do grupo dos evangélicos, desprovidos de amor, de graça, de conhecimento e de respeito. E esse grupo tenta apresentar Maria apenas como uma mulher comum, insignificante. É um grupo que nunca fala de Maria, e quando fala, fala com menosprezo ou até com desrespeito. E isso não está correto. Isso é tratar com desequilíbrio. Isso é um extremo que não é bíblico. Então, de um lado, nós temos um grupo radical evangélico que tira de Maria aquilo que Deus deu a ela. Que não dá a ela o respeito que Deus deu e nem a honra que Deus deu a ela. De um outro lado, nós temos um grupo de cristãos católicos dogmáticos. Claro que não são todos, mas existe um grande grupo que pensa assim, que levam mais em consideração os dogmas da Igreja Romana do que aquilo que a Bíblia escreveu a respeito de Maria. Esse grupo dogmático, eles dão a Maria uma honra que Deus não deu, e tornaram Maria mais venerada e mais popular do que o próprio Cristo. Então, um grupo desonra Maria, tira dela a honra que Deus deu, e um outro grupo acrescenta a honra que Deus nunca deu, tornando Maria mais venerada, mais popular e mais adorada do que o próprio Cristo. É fato que entre muitos dos dogmáticos católicos, o cristianismo não é praticado. Ele foi substituído pelo marianismo. Cristianismo é o quê? É quando Jesus Cristo é o centro da fé. Marianismo é quando Maria é o centro da fé. Então nós temos, principalmente no Brasil hoje, um país que se diz cristão, mas que vive muito mais um marianismo do que um cristianismo, porque Maria foi colocada no lugar de Cristo. E há um dia desse aí, estava rolando na internet até um vídeo de um padre muito conhecido, padre Fábio de Mello, e ele estava alertando a sua comunidade a respeito disso, a respeito de que estavam colocando Maria à frente de Cristo. Então você está deixando de viver cristianismo e está começando a viver o marianismo, colocando Maria no lugar onde Deus não colocou. Então são dois extremos complicados. Em um, tira-se o respeito e a honra que ela merece. Em outro extremo, dão a ela honra que ela não tem e ela não queria ter. Eu tenho certeza que Maria não concordaria em ser colocada no lugar de Cristo. Tenho uma absoluta certeza. Se você ler as Escrituras, você vai ver que Maria nunca tentou tomar o lugar de Cristo. Ela sempre esteve na retaguarda, nos bastidores. Ela nunca tentou ser alguém mais do que Cristo foi. Então nós podemos dizer que o problema em relação a Maria é que alguns cristãos colocam Maria demais e que outros cristãos colocam Maria de menos.
Então há um desequilíbrio, ou se tem Maria de mais, ou se tem Maria de menos. E nós estamos aqui hoje para termos Maria na dose certa, na quantidade certa, da forma certa. Entendermos quem é Maria, entendermos o papel de Maria na nossa fé e aprendermos também com o exemplo de Maria. Porque uma mulher cujo anjo do Senhor aparece a ela e diz: mulher, você é abençoada e você achou graça diante de Deus, essa mulher deve ter alguma coisa para nos ensinar. E é isso que nós vamos fazer com essa série de mensagens. Mas nós vamos começar hoje, como eu falei, vamos começar hoje focando na seguinte pergunta: o que a Bíblia não ensina sobre Maria, a mãe de Jesus? Eu quero deixar claro que o que eu vou falar hoje aqui, e você pode ver no seu esboço a quantidade de textos bíblicos que nós vamos usar hoje aqui, não são ideias minhas, não é ideia da Igreja Batista, mas é aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, que tanto é a mesma para evangélicos como para católicos. Todos esses textos que nós vamos ler aqui, está na Bíblia católica, está na Bíblia evangélica. Então nós vamos, com base na Bíblia Sagrada, analisar o que ela diz. Então eu quero que você se desfaça dos seus preconceitos, das suas defesas, que você se desarme e vamos sinceramente abrir a nossa mente para tentar entender, à luz da Bíblia, aquilo que é a verdade a respeito de Maria. Então, hoje vamos fazer a seguinte pergunta: o que a Bíblia não ensina sobre Maria, a mãe de Jesus? Você pode pegar seu esboço e você já pode completar a primeira frase, e antes de você se ofender, espere para ouvir o que a Bíblia tem a dizer. A Bíblia não ensina que Maria é a mãe de Deus. Complete aí, eu explico já. A Bíblia não ensina que Maria é a mãe de Deus. Tem até uma música muito conhecida que Roberto Carlos canta, que diz que todas as Nossas Senhoras são a mesma mãe de Deus. Eu já tenho dificuldade de compreender tantas Nossas Senhoras e compreender que todas são a mesma, e essa mesma é a mãe de Deus. A verdade bíblica é que Maria é a mãe de Jesus. É claro que Jesus também é Deus, mas Maria é mãe de Jesus, homem. Porque como pode ser Maria mãe de Deus? Como pode a criatura ser mãe do Criador? Logo, é incompreensível você entender que Maria, a mulher Maria, humana Maria, criatura de Deus, pode ser considerada a mãe do Criador. Você colocar a criatura como mãe do Criador é algo que não tem como conciliar. Jesus, a Bíblia deixa claro que Jesus tinha duas naturezas. Jesus era 100% homem, mas também Jesus 100% Deus. Jesus não é Deus Pai, Jesus é Deus Filho. Jesus era 100% homem e Jesus era 100% Deus. Maria é mãe do Jesus homem e não mãe do Jesus Deus. Porque o Jesus Deus, ele antecede Maria. Como Deus, Jesus não teve mãe, porque ele sempre existiu. E como homem, Jesus não teve pai. Nós sabemos que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, ele não é filho de José. Então, na condição de homem, ele não tinha pai humano. E na condição de Deus, ele não tinha mãe humana. Como Deus, ele tem pai, que é o Deus Pai. E como homem, ele tem mãe, que é Maria, a mãe de Jesus, homem.
Como Deus, Jesus sempre existiu. A Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade, o Criador de todas as coisas. Lá em João 1, olha só o que diz. João 1 diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Aqui está falando sobre Jesus. Diz que Ele já existia no começo, Ele estava com Deus e Ele era Deus. Deus, Jesus estava no início da criação, Ele sempre existiu. Jesus não começou a existir no ventre de Maria. No ventre de Maria, Jesus estava se tornando carne. Como diz a palavra, Ele se fez carne e habitou entre nós. No ventre de Maria, o Jesus Deus eterno, que sempre existiu, antes da fundação do mundo, que estava na fundação do mundo, e que, segundo João, sem Ele nada do que foi feito se fez, já existia, mas no ventre de Maria, Ele anula a sua condição de Deus, Ele abre mão da sua condição de Deus para assumir a condição de homem. Jesus se limita a tornar-se um embrião no ventre de Maria, porque Ele decidiu vir ao mundo, e Ele decidiu vir ao mundo de uma forma que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. E qual seria a forma mais adequada de Jesus relacionar-se conosco? Era vindo ao mundo como homem, e não como Deus. Então Maria é de fato a mãe do Salvador, do Jesus homem, aquele que morreu na cruz e deu a vida por nós. Mas Maria não pode, biblicamente falando, ser considerada a mãe de Deus, porque a criatura não pode ser mãe do seu Criador. João 8,58 diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. Olha o que Jesus está dizendo, olha, Abraão nem havia nascido, Abraão, o pai na fé, o patriarca, Abraão nem havia nascido, e Jesus está dizendo, eu já existia. Como pode o Jesus Deus ser filho de Maria, que nasceu 15 anos antes de Jesus vir ao mundo? O filho não pode vir primeiro que a sua mãe. Se Maria fosse considerada a mãe de Deus, então José seria padrasto de Deus, Ana seria tia de Deus, João Batista seria primo de Deus e Eli seria avô de Deus. E a gente sabe que isso é inconcebível. Então a verdade bíblica a respeito de Maria, a verdade teológica correta a respeito de Maria, é que Maria é a mãe de Jesus, homem, o Salvador, aquele que deu a vida na cruz e pagou pelos nossos pecados. Jesus homem, não mãe do Jesus Deus. Jesus Deus tem pai, que é o Pai do céu. Segundo ponto aí, segunda coisa que a Bíblia não ensina. Você pode completar no seu esboço. A Bíblia não ensina que Maria é imaculada. Complete aí. Primeiro a gente precisa entender o que é imaculado, porque muita gente fala, mas não sabe o que é imaculado. Imaculado é algo que não tem mácula, sem mácula. Imácula é o quê? Mancha, doença. No caso espiritual, imaculada significa uma mulher sem pecado. Uma mulher que nunca pecou enquanto viveu aqui. Então, a doutrina, que é conhecida como a doutrina da Imaculada Conceição, ela não encontra base bíblica. Na verdade, a doutrina ou dogma chamado de Imaculada Conceição foi criado pelo Papa Pio IX. O Papa um dia decidiu que Maria era imaculada. E ele faz lá um escrito e assina e decreta que a partir daquele dia, de 8 de dezembro de 1854, a partir daquele dia, Maria seria considerada imaculada. Então não foi com base em uma passagem bíblica, não foi com base em uma afirmação das Escrituras, mas com base em uma palavra de um homem.
E aí começa-se a acreditar e a se pregar de que Maria é imaculada. E isso tem consequências sérias. Você está dizendo que Maria, assim como Jesus, nunca cometeu pecado. E isso contraria o que a Escritura diz. Segundo a Escritura, só existiram 3 pessoas que tiveram o privilégio de vir ao mundo sem a semente do pecado. Vocês poderiam me dizer quem foram essas 3 pessoas? Primeiro foi quem? O segundo. E o terceiro? Jesus. Então Adão, Eva e Jesus. Adão e Eva foram criados no jardim, ainda não existiu o pecado, a desobediência, e eles foram criados sem a semente do pecado, e eles puderam escolher livremente, sem inclinação nenhuma para o pecado, escolher se queriam obedecer ou desobedecer. A Bíblia diz que a partir do momento que Adão e Eva pecaram, escolheram desobedecer, diz que a partir de Adão, todo ser humano nasce com a semente do pecado, que é a inclinação natural para fazer o que é errado. Eu já falei sobre isso em outras mensagens. E a prova da semente do pecado em nós é que você pega uma criancinha linda, maravilhosa, olhinho azul, um bebezinho, e você não ensina ele a fazer nem o bem nem o mal, deixa ele sozinho e ele vai fazer o mal. Você precisa ensinar uma criança a puxar o cabelo da outra, você precisa ensinar uma criança a beliscar e a morder o coleguinha, você precisa ensinar uma criança a ser egoísta e não dividir os brinquedos. Não, ela faz isso naturalmente. Você solta ela e ela faz isso. Agora, para ela abraçar, para ela beijar, para ela dividir, para ela ser altruísta, você tem que ensinar e ensinar repetidas vezes para ver se ela aprende. Porque a tendência natural, mesmo numa criança inconsciente, ela não está cometendo um pecado de forma consciente, ali apenas a semente do pecado que há nela, e o salmista diz que em pecado fui gerado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. A partir de Adão, todo ser humano nasce com a semente do pecado, com a inclinação para fazer o que não presta. E somente Jesus em nós é que pode mudar essa realidade. Então somente Adão, Eva, e depois quem vem livre da semente do pecado? Jesus. E como é que Jesus nasceu de Maria? E se Maria tinha a semente do pecado, como é que Jesus nasce sem a semente do pecado? Porque Jesus não foi gerado da relação sexual entre Maria e José. Nós lemos no texto e você viu que o anjo do Senhor disse que o Espírito desceria sobre Maria e ela ficaria grávida. Jesus nasceu sem a semente do pecado, porque ele é fruto do Espírito Santo. Maria foi apenas uma hospedeira do Filho de Deus. A Bíblia diz que todos, lá em Romanos diz que todos pecaram e todos carecem da graça e da glória de Deus. Todos, sem exceção. A Bíblia em nenhum momento diz que Maria não era pecadora. A própria Maria se reconhecia como pecadora e chamou Deus de seu Salvador. Somente alguém que reconhece que é pecador admite que precisa de um Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 46 e versículo 47, e diz assim: então Maria disse: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. A própria Maria reconhecia a si mesma como pecadora, porque somente um pecador precisa de um Salvador. E ela chama Deus de o seu Salvador. Uma outra prova é que Maria oferece um sacrifício pelos seus pecados, no momento em que ela vai levar Jesus ao templo para ser apresentado. Às vezes ninguém percebe isso. Lucas capítulo 2, versículo 22 a 24, olha só. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Essa cerimônia da purificação não era o ato de levar Jesus ao templo.
Eles aproveitaram a viagem. A cerimônia da purificação é a cerimônia de ir ao templo para oferecer sacrifício para purificar-se dos seus pecados. Então diz, chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém a fim de apresentá-la ao Senhor. Olha, observe, chegou o dia de ir ao templo, então levaram a criança para também apresentar ao Senhor. Pois está escrito na lei do Senhor, todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Olha só, eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Você tinha atentado para isso? Eles não foram a Jerusalém exclusivamente apresentar o menino Jesus no templo. Mas eles estavam indo para cumprir a lei de Moisés da purificação, e diz, eles ofereceram em sacrifício 2 pombinhos. E esse sacrifício era para quê? É um sacrifício feito pelo judeu para a remissão dos seus pecados. Como é que Maria é imaculada, sem pecado, sem defeito, e ela carece de um Salvador, e ela oferece sacrifício para a remissão dos seus pecados? A própria Maria tinha consciência de que ela também era uma pecadora. O sacrifício oferecido para a remissão de pecados, logo Maria era pecadora, pois carecia de perdão e remissão. Então, Jesus nasceu sem a semente do pecado. Não porque Maria não tinha semente, mas porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Lucas 1, 34, 35, a gente leu só para rever aí. Então Maria disse para o anjo, isso não é possível, pois sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo, o Filho de Deus. Jesus não tinha semente do pecado. Por isso que também Paulo chama Jesus de o segundo Adão. Por que o segundo Adão? Porque é um outro homem que recebeu o privilégio de nascer sem a semente do pecado. E assim como Adão teve a liberdade de escolher livremente, sem a influência da semente do pecado, escolher obedecer ou não a Deus, Jesus também teve essa livre escolha e escolheu obedecer a Deus e cumprir a sua missão. Lá no Getsemane, ele está diante, sabe, e tudo acontece diante de uma árvore. Estava Adão no jardim, diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, e estava na questão, fazer a minha vontade ou fazer a vontade do Pai. E Adão escolhe livremente fazer a sua própria vontade. Lá no Getsemane está Jesus no jardim, diante daquelas árvores, e ele está, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. E depois de orar por 3 vezes, ele escolhe livremente fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade como homem. Jesus, como homem, naquela hora queria fugir da cruz e dos pecados que viriam sobre ele, da punição dos pecados que viriam sobre ele. Mas ele livremente decide obedecer e fazer a vontade do Pai. Maria, segundo a Bíblia, era uma pecadora. Isso não é ofensa para Maria. Ela mesma reconhece que era pecadora. Então, o dogma que diz que Maria é imaculada é um dogma que fere o que a Escritura fala. A própria Maria precisou de Jesus para ter salvação e para ter perdão dos seus pecados. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela é bem-aventurada entre as mulheres, mas ela não é imaculada, a Bíblia não fala sobre isso. Somente Jesus é imaculado, sem mácula, sem mancha, Cordeiro perfeito de Deus, que foi oferecido em sacrifício pelos nossos pecados. Terceira verdade, terceira coisa que a Bíblia não ensina sobre Maria. A Bíblia não ensina que Maria é mediadora ou intercessora. A Bíblia não ensina isto.
Somente Deus pode ouvir e atender as nossas orações. O culto a Maria, as orações que são feitas a ela, estão em completo desacordo com aquilo que a Bíblia ensina. Maria não recebeu os atributos exclusivos de Deus. Que atributos são esses? O atributo da onisciência. E o que é onisciência? Onisciência é a capacidade de saber todas as coisas. Maria não tem onisciência, somente a Trindade tem onisciência, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm onisciência. Maria também não tem onipotência, e o que é onipotência é o atributo de Deus de poder todas as coisas. Maria também não tem onipresença, e o que é onipresença é o atributo divino de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Por isso que Deus pode ouvir as suas orações, e pode ouvir a oração do japonês, e pode ouvir a oração do australiano e do americano ao mesmo tempo. Por isso que Deus não precisa parar de escutar a sua oração para escutar a oração do outro. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas, e Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, e somente Deus pode fazer isso. Nenhum outro nome sobre os homens, que está entre os homens, ou que esteve entre os homens, tem a capacidade, ou tem os atributos próprios da divindade de Deus. Logo, Maria não tem como ouvir as suas orações, saber o que você precisa e fazer o que você precisa. Ela não é Deus. Ela não é onisciente, ela não é onipotente, ela não é onipresente para ouvir, atender as suas orações e interceder por você diante de Deus. Nem Maria, nem Pedro, nem João, nem Paulo, nem os anjos receberam os atributos da divindade. Mas de onde alguns cristãos tiraram a ideia de que Maria é a mãe de todos nós, a mãe da igreja? De onde é que saiu essa doutrina de que Maria é a nossa mãe? Meus amados, essa doutrina começa a partir de uma interpretação equivocada de um versículo isolado. E o versículo é este aí, João, capítulo 19, versículo 26 e versículo 27. Jesus está na cruz. Diante dele está João, o discípulo amado, e Maria, a sua mãe. E Jesus diz assim: vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que é João, disse: mulher. Olha como Jesus se referia a Maria. Ele aqui, ele não a chama mais de mãe, ele chama de mulher. Lá na transformação da água em vinho, ela diz: por que você não transforma? Por que você não resolve o problema? Acabou o vinho. Ele diz: mulher, o que tenho eu contigo? E ele diz: mulher, olha como Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. Jesus aponta para João e diz: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. E aí pega-se essa passagem em que Jesus está ali simplesmente providenciando cuidado para uma mulher idosa que era sua mãe enquanto homem. Jesus está dizendo: mulher, olha, esse aí agora é teu filho. Discípulo, querido, olha, essa aí agora vai ser a tua mãe. E João entendeu o que Jesus estava dizendo e sai daí e leva Maria para onde? Para a casa dele para cuidar dela. Jesus não estava dizendo: a partir de hoje todo discípulo meu é filho de Maria. Ele mesmo não chama Maria de mãe, chama de mulher. Jesus estava apenas providenciando cuidado para a sua mãe, já idosa, talvez por volta dos 60 anos. E João atende o seu pedido e a leva, segundo o texto, a leva para casa. Como é que pode se pegar uma passagem dessa e transformar numa doutrina e dizer que Maria agora é a mãe de todos os discípulos de Jesus? A veneração a Maria
como mãe de Deus, como rainha do céu, como mãe da igreja, está em total desacordo com o ensino da palavra de Deus. Onde é que começou isso? Na Idade Média. Na Idade Média se propagou um entendimento de que Jesus era um juiz muito severo, muito duro, muito áspero. Então, Maria teria um coração mais terno, um coração de mãe, e ela, como mãe, teria a capacidade de amolecer o coração do juiz severo que era Jesus. Então, na Idade Média, começou a se difundir a teoria e a doutrina de que é melhor você pedir para Maria, pedir para Jesus, do que pedir diretamente para Jesus, porque Maria vai amolecer o coração de Jesus, que é um coração muito duro, muito severo. Meu amado, isso está em completo desacordo com a palavra de Deus. Jesus é aquele que veio dar a vida por nós, é aquele que nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós. Como é que ele pode ser considerado alguém indiferente que precisa de alguém para convencê-lo a ser misericordioso conosco? E essa doutrina de Maria como a intercessora, aquela que tem o papel de amolecer o coração duro de Jesus, ele é difundido desde a Idade Média, e hoje as pessoas creem nisso sem nem questionar o que a Bíblia fala sobre isso. E tem um filme muito conhecido no Brasil, chamado Alto da Compadecida, que artisticamente falando, o filme é perfeito. Em termos de comédia, é o melhor filme de comédia que eu já assisti. Você assiste ele 15 vezes e você não para de rir. Com o João Grilo, com o Chicó, mas teologicamente é uma ofensa aquilo que a Bíblia diz. Eu separei um trechinho do filme, apaga a luz aí. A gente vai deixar 1 minuto e 20, que é o suficiente, para ver essa doutrina no filme de Maria intercedendo e amolecendo o coração de Jesus. Ela se zangou com o versinho que eu recitei? Não, João, por que iria me zangar? Tem umas graças, mas eu até acho bom. Quem gosta de tristeza é o diabo. Protesto! Eu já sei que você protesta, mas eu não tenho o que fazer, meu velho. Discordar da minha mãe é que eu não vou. Grande coisa esse chamego que ela faz pra salvar todo mundo. Termina desmoralizando. Você fala assim porque nunca teve mãe. É mesmo, um sujeito ruim desse só sendo filho de chocadeira. Pra que você me chamou, João? É que esse filho de chocadeira quer levar a gente pro inferno. Eu só podia me pegar com a senhora mesmo. Vou ver o que eu posso fazer. Intercedo por esses pobres, meu filho, que não tem ninguém por eles. Não os condene. Eu apelo pra justiça! E eu para misericórdia. É preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. Os homens começam com medo, coitados, e terminam por fazer o que não presta, quase sem querer. É medo. Medo? Medo de quê? Medo de muitas coisas. Do sofrimento, da solidão e, no fundo de tudo, medo da morte. Ok. Vocês viram? Não passou momentos antes ali, quando o diabo quer levá-los para o inferno, aí João Grilo diz: valha-me Nossa Senhora. E aí Nossa Senhora aparece e diz: por que você me chamou, João? Ele diz: é porque esse filho de chocadeira quer levar todo mundo para o inferno. E ela diz: eu vou ver o que é que eu posso fazer por vocês. E aí quando ela começa a falar e o diabo protesta, o que é que Jesus diz? Ah, já sei que você protesta, mas eu vou bem desagradar a minha mãe. Então essa é a mensagem que é passada no filme, mas esse filme é apenas a representação daquilo que se crê no Brasil a respeito de Maria, como a intercessora, como aquela do coração mole, compassiva, por isso alto da compadecida, porque ela é compadecida com os pecadores e ela vai convencer Jesus com o seu coração mole e com a sua autoridade de mãe, vai convencer Jesus a salvar os pecadores. Meu amado, isso está em total desacordo com o que a palavra de Deus ensina a respeito de Jesus
e da salvação. A Bíblia diz claramente que Jesus é o único mediador. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Observe que o texto é claro como o dia. Ele está dizendo aqui que só existe um Deus, mas está dizendo claramente que só existe um mediador entre Deus e os homens. E ele diz claramente quem é esse mediador. É Jesus, aquele que se fez homem. Meu amado, como é que eu posso entender que existe um outro mediador ou mediadora que vai auxiliar esse mediador, se a Bíblia diz que só há um mediador? Então, quem é o único mediador entre Deus e os homens? A Bíblia diz que é Jesus. João capítulo 14, versículo 6, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe que Jesus não está dizendo que eu sou um dos caminhos, uma das verdades. Ele está dizendo eu sou o caminho. Então quem é o único caminho que conduz o homem a Deus? Aqui é claro, Jesus está dizendo que Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Não existe um outro caminho. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira. Não está na Bíblia. Maria não leva você a Deus, João não leva você a Deus. Aqui é claro, Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem é o advogado que estará junto ao Pai, intercedendo por você? Jesus é o que o texto diz. Não existe a figura de um advogado intercedendo ao advogado, que o advogado vai interceder ao Pai, mas a figura do advogado Jesus intercedendo ao Pai por você e por mim. Romanos capítulo 8, versículo 34, diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem foi que morreu por você na cruz? Jesus. Quem foi que ressuscitou ao terceiro dia? Jesus. Quem está sentado à direita de Deus? Jesus. Quem intercede por você junto a Deus? Jesus. É claro como o dia. Maria não é a nossa intercessora, nem uma corredentora. Não. Jesus é um único mediador entre Deus e os homens. É isso que a Bíblia ensina. Jesus, único caminho, único mediador entre Deus e os homens. Quarta coisa que a Bíblia não ensina, e está diretamente relacionada à terceira: a Bíblia não ensina que Maria é corredentora. Complete aí. O que significa corredentora? Auxiliar do Redentor. Aquela que junto com o Redentor ajuda a salvar você. Maria não é, segundo a Bíblia, corredentora, participante da sua salvação, ajudante do Salvador. Não. A salvação, segundo a Bíblia, é obra exclusiva de Deus através de Jesus. Ninguém pode acrescentar nada
ao que Deus já fez através de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz, ele foi completo, ele foi total e ele foi mais do que suficiente para salvar toda a humanidade. Jesus não precisa de ajuda para nos salvar. Maria, inclusive, precisa de Jesus, na verdade, precisou de Jesus para também ser salva. A Bíblia é clara em afirmar em Atos capítulo 4, versículo 12. Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha a clareza desse texto. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O texto é claro, só existe um que nos leva à salvação, e esse um é Jesus Cristo. Logo, Maria não faz parte da obra redentora de Deus. Ela foi um instrumento, a mulher abençoada para dar a luz ao menino Jesus. Mas quem estava na cruz, o imaculado, perfeito Cordeiro de Deus sacrificado, que levou sobre ele as nossas transgressões, que já tinham sido profetizados 700 anos lá em Isaías, o nome dele é Jesus. Quando ele olha para João e diz: eis aí a tua mãe, cuida dela, quem estava na cruz era Jesus, Maria estava olhando. Quem morreu por você na cruz foi Jesus. Quem pagou pelos seus pecados foi Jesus. E ele pagou de forma suficiente, completamente, total. A obra salvadora de Deus aconteceu única e exclusivamente através de Jesus. Jesus não precisa de ajuda de ninguém, nem de Maria, nem de João, nem de Pedro, nem de anjo nenhum, para salvar os pecadores que se achegam a ele. Quinta coisa que a Bíblia não ensina sobre Maria. Pode completar aí. A Bíblia não ensina que Maria continuou virgem depois do nascimento de Jesus. Complete, tenha calma que eu vou explicar. A Bíblia não ensina. Observe que tudo que eu estou dizendo aqui, eu estou provando contexto bíblico. Aí no seu esboço tem a referência bíblica. Quando você chegar em casa, você lê um por um. Medite de novo e veja se a Bíblia está falando isso ou não. A Bíblia não ensina que Maria continuou virgem depois do nascimento de Jesus. A verdade bíblica e clara é que Jesus teve um nascimento virginal. O que significa isso? Que Maria, quando deu a luz a Jesus, ela era virgem. Ela não tinha tido nenhum contato com homem algum, nem com o seu noivo José. Isso é verdade, isso é fato. Jesus teve um nascimento virginal, filho de uma virgem chamada Maria. Mas a história para por aí. Mas o problema é que acrescentaram a doutrina da virgindade perpétua de Maria, de que Maria teria passado toda a sua vida como virgem e havia morrido virgem, e que seria eternamente virgem. Mas olha só o que diz Mateus capítulo 1, versículo 25. Mateus capítulo 1, versículo 25. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. O texto diz que José não teve relações com Maria até quando? Para sempre? Até o momento em que o menino nasceu. Está claro nesse texto que depois ele passou a viver como marido e mulher com ela.
A ordem do anjo é que ela não deveria ter contato com o homem até o nascimento. E José respeitou isso. E o texto está dizendo que ele respeitou isso até o nascimento de Jesus. Agora, se ela, casada com José, e não quisesse ter relação sexual com José, isso sim seria uma transgressão de Maria, seria um desrespeito à figura do marido, e contrariando o ensinamento do próprio Deus. Olha só o que Deus ensina a respeito do matrimônio, a respeito do relacionamento entre um homem e uma mulher quando casados. 1 Coríntios 7,5 diz assim: que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração, mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Olha o que Paulo está dizendo. Olha o ensinamento de Deus para o marido e para a mulher: que nenhum negue-se um ao outro, e que só deve haver um recesso no relacionamento sexual se houver acordo entre as dois, com o fim de consagrar-se à oração para algum propósito, mas que assim que terminar o acordo do propósito, que voltem a ter relações para que não caiam em tentação por não conseguirem se dominar. Aí me diga, como pode conceber a ideia de Maria, agora Jesus já nasceu, ela casada agora com José, e ela nega-se a ter relacionamento com José como esposa? Isso sim seria considerado pecado de Maria, transgressão e desrespeito contra o seu marido. Maria, depois do nascimento de Jesus, ela torna-se esposa de José. A Bíblia diz que Jesus foi o filho primogênito de Maria, o primeiro filho de Maria, e não o unigênito, o único filho de Maria. Lucas capítulo 2, versículo 7. Então Maria deu à luz a seu primeiro filho. Isso diz muito a respeito da história. Enrolou o menino em panos e deixou-o numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Eu quero destacar: então Maria deu à luz ao seu primeiro filho. Por que razão registraria primeiro filho, se ela só teve um único filho? Quando diz primeiro, isso indica que há mais de um. Mas há passagens muito mais claras do que essa. Mateus capítulo 13, versículo 55 e versículo 56 é claro, deixa claro que Maria teve outros filhos com José. Diz o seguinte: por acaso alguém avista Jesus, estão comentando que Jesus está fazendo milagre, etc. E aí eles começam a comentar entre eles e diz: por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Jesus aqui cita Tiago, José, Simão e Judas. E como no Novo Testamento, numa cultura patriarcal e um tanto machista que não contava as mulheres, ele só diz assim: e todas as suas irmãs também não moram aqui? Aqui está dizendo que Jesus tinha pelo menos 4 irmãos homens e mais de uma irmã. Aquele não é o filho do carpinteiro, filho de Maria? Seus irmãos e irmãs não moram aqui conosco? Me diga como é que Maria teve tantos filhos depois de Jesus e continuou virgem, se somente Jesus é fruto do Espírito Santo. Os outros filhos são um fruto do relacionamento conjugal de Maria com José. Marcos capítulo 6, versículo 3 também fala sobre isso. É a mesma história relatada agora por Marcos. Ele diz: por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com eles. A gente sabe quem ele é, ele não pode ser o Salvador, ele não pode ser o Messias. A gente sabe quem ele é, o filho do carpinteiro, os irmãos e as irmãs dele ali. E Atos capítulo 1, versículo 14. Olha só o que diz Atos capítulo 1, versículo 14.
eles sempre se reuniam todos juntos para orar, com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Aqui, Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado. Aqui é o nascimento da igreja. Aqui é pós-crucificação. E está dizendo aqui em Atos que eles continuaram a se reunir juntos, os discípulos, junto com as mulheres, que eram aquelas mulheres que seguiam a Jesus, junto com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Dele quem? Jesus. Maria não continuou a ser virgem depois do nascimento de Jesus. E isso não é uma desonra para Maria. Não. Maria, esposa de José. Maria foi esposa honrada de José. E como esposa exemplar que amava o seu marido, teve relações com ele e deu a ele filhos e filhas. E isso agradou a Deus. Isso não é desonra para Maria. Jesus teve um nascimento virginal, mas Maria não continuou sendo a Virgem Maria depois do nascimento de Cristo. Isso não é bíblico. A Bíblia deixa claro que isso não existiu. Sexta coisa que a Bíblia não ensina a respeito de Maria, para você ver como tem coisas que acrescentaram a Maria que a Bíblia nunca disse que ela tem. A Bíblia não ensina que Maria foi assunta ao céu, ou elevada ao céu, ou ressurreta ao céu, como alguns dogmas cristãos dizem. O Papa Pio XII promulgou o dogma de que o corpo de Maria ressuscitou da sepultura logo depois que morreu, que o corpo e a alma se reuniram e que ela foi elevada e entronizada como rainha do céu, recebendo um trono à direita do seu filho Jesus. Quem declarou e promulgou esse dogma foi o Papa Pio XII. Não existe um texto da Bíblia que fala sobre isso. Foi um homem que decidiu que isso aconteceu, e escreveu, e promulgou, e a partir daí foi ensinado como verdade. Não existe uma única passagem bíblica que pelo menos dê uma ideia de que Maria foi ressuscitada por Deus e levada aos céus juntamente com o seu corpo físico, assim como Jesus teve o seu corpo ressurreto. Ainda mais que ela recebeu um trono ao lado de Jesus. Isso não tem na Bíblia. Não existe uma só palavra na Bíblia que dê pelo menos a ideia de que isso aconteceu. Isso é um dogma 100% inventado, elaborado por um homem. O único que foi ressuscitado por Deus ao terceiro dia e colocado ao lado dele no trono para julgar, para interceder, para salvar, foi Jesus Cristo. O único caminho, a verdade e a vida. Para concluir, eu quero responder uma outra pergunta que já começa a dar o tom da mensagem do próximo domingo. O que a Bíblia ensina sobre Maria, a mãe de Jesus? Então nós vimos até agora o que a Bíblia não ensina. Vimos 6 coisas que a Bíblia não ensina sobre Maria, a mãe de Jesus. Mas o que é que a Bíblia ensina sobre Maria? Eu quero ressaltar hoje apenas uma coisa, porque próximo domingo nós vamos falar sobre isso. A Bíblia ensina que Maria foi uma mulher agraciada por Deus. Complete aí. E ela foi agraciada por quê? Ela foi agraciada porque a primeira vez que Maria aparece na Bíblia, ela está diante de um anjo. E ele traz para ela uma mensagem do céu. E o anjo a chama de mulher muito favorecida. Achaste graça diante de Deus.
Agora atente, uma mulher agraciada é uma mulher que achou graça diante de Deus, em que Deus derrama graça diante dela. Atente, Maria é bem-aventurada, ou seja, feliz. Maria é agraciada porque recebeu graça de Deus sobre ela. Maria não foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador por causa de suas virtudes, mas por causa da graça de Deus que a escolheu e estava sobre ela. Achaste graça diante de Deus, és agraciada, és muito favorecida. Favorecido é quem recebe o favor. Agraciado é quem recebe a graça. Maria não foi escolhida porque ela era perfeita, mas porque Deus derrama graça sobre ela e a torna favorecida. Deus não chama as pessoas porque elas são especiais. As pessoas se tornam especiais quando são chamadas por Deus. Você compreende essa verdade? Deus chama pessoas simples, pessoas normais, e quando Ele chama essas pessoas e elas fazem como Maria, que se colocam à disposição, elas se tornam especiais, porque foram chamadas por Deus. É exatamente isso que aconteceu com Maria, uma mulher agraciada, bem-aventurada, uma mulher que achou graça diante de Deus, que foi favorecida por Deus. A ênfase da mensagem do anjo não estava em Maria, mas estava na criança que seria gerada em Maria. O anjo diz que o filho que seria gerado seria grande, e não que Maria era grande. Diz que o nome da criança resumiria o seu propósito. Ele seria chamado Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Salvador, o Messias. Ela era agraciada por quê? Porque o anjo revela que ela seria alvo de um grande milagre de Deus. E esse milagre começava pelo fato de ela ser virgem e conceber e dar à luz a um menino. Isso já é um milagre. E mais ainda, por ter o privilégio de receber no seu ventre um embrião que na verdade era o Filho de Deus se fazendo homem para habitar entre nós. Por isso ela é uma mulher agraciada por Deus. Ela faz parte de um grande milagre, e o anjo, para provar ela do grande milagre, é interessante que ela diz assim: mas isso não pode ser possível, porque eu sou virgem, não tenho contato com homem nenhum. Mas interessante que o anjo percebe que Maria não tem falta de fé, ela só tinha falta de compreensão. É diferente lá com Zacarias, né? Lá de João Batista, o pai de João Batista, quando ele recebe a notícia de que a esposa dele, já idosa e estéril, ficou grávida, ele duvida e diz: não pode acontecer, a mensagem está errada, deve ser para outra pessoa. E o anjo percebe a incredulidade dele e diz: porque você não creu, você vai ficar mudo e você não vai falar mais. E ele fica mudo até o dia do nascimento de João Batista, porque ele não creu. Mas com Maria você percebe que não há punição. Maria não está com falta de fé, ela só está com falta de compreensão. Como darei a luz a um filho se sou virgem? E aí o anjo, para explicar a ela o tamanho do milagre que viria sobre ela, ele fala de um outro milagre. Diz: a sua tia Isabel, já idosa e estéril, olha o tamanho do milagre. A mulher idosa, e por ser idosa já não daria luz a um filho, mas além de idosa era estéril, nunca havia dado luz a um filho. E diz: ela já está grávida no 6º mês. E o anjo diz: assim como é possível nela, é possível em você. Então Maria é agraciada por Deus, porque o anjo anuncia que ela seria alvo de um grande milagre, um instrumento de Deus para abençoar todas as gerações da terra. E o anjo conclui com um princípio teológico que diz: para Deus
nada é impossível. No versículo 37 do texto que lemos no início. 2 nascimentos milagrosos. O primeiro de uma mulher idosa e estéril, o segundo de uma jovem virgem. Deus Filho tornou-se humano por meio de uma concepção divina na pessoa de Maria. O Deus infinito, o Criador do universo, tornou-se um pequeno embrião humano no ventre de Maria. Por isso Maria é uma mulher bem-aventurada, digna de todo o nosso respeito e de nossa admiração. E é por isso que no próximo domingo nós iremos aprender com Maria e com as palavras de Maria e com a vida de Maria, de como nós podemos ser discípulos cada vez melhores. Amém? Que Deus nos abençoe.